Olá, bom dia, paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para a meditação de hoje. Encontramos na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo de número 2 e os versículos 15 a 17. Assim está escrito: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre advertências para o cristão em relação ao mundo. Nós precisamos, antes de qualquer comentário, fazermos a diferenciação da palavra mundo que encontramos na Escritura Sagrada. Quando nós olhamos a palavra mundo, parece que em todas as referências as orientações são as mesmas. Mas quando olhamos por este lado, sem entender em que contexto aquela palavra está colocada ali, nós podemos ser levados a cometer erros. Por exemplo, quando a palavra de Deus diz não ameis o mundo, em toda e qualquer palavra mundo que encontrar na Bíblia, nós vamos achar que nós devemos estar na condição contrária do mundo. Por outro lado, quando a palavra de Deus diz para amar o mundo, as pessoas podem pensar que é para amar tudo o que há no mundo, em todas as palavras, que deve ser amada. Então, precisamos diferenciar, pelo menos, em 3 aspectos, a palavra mundo. Primeiro, a palavra mundo com relação às coisas criadas. A Escritura Sagrada nos afirma que Deus criou o mundo. O mundo foi criado por Deus. Que mundo é este que foi criado por Deus? O céu, a terra, os mares, os peixes, as aves, os animais, enfim, todas as coisas que foram criadas por Deus, elas estão envolvidas nesta palavra o mundo, ou seja, o mundo que Deus criou. E entre estes, Deus criou a nós e nos colocou neste mundo que Deus criou, o mundo das coisas que Deus estabeleceu pelo seu poder, cada uma no seu devido lugar, para as suas funcionalidades. E também a cada um de nós. Ele criou-nos para vivermos no mundo criado por Deus, o mundo das coisas, da natureza. Existe a segunda expressão da palavra mundo, na qual a Escritura nos orienta a amar. Porque o próprio Deus amou o mundo. Bem, qual é este mundo que Deus amou? Quando nós vamos entender esta expressão, porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que mundo é este que Deus amou? É o mundo criado por ele, e dentre esta expressão, mundo que Deus amou, está relacionado com as pessoas, com a humanidade. Porque diz a palavra, Deus amou o mundo. Então, o amor de Deus manifestado no mundo, referindo-se às pessoas que foram criadas por Deus. E a estas Deus manifestou o seu amor. Por isso, a expressão é, porque Deus amou o mundo de tal maneira,
uma maneira inexplicável. Então, eu e você, neste contexto, somos colocados como sendo o mundo que Deus amou. E por amar, ele entregou o melhor que tinha. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, este mundo que Deus amou e este mundo pelo qual Cristo se entregou é as pessoas. Então, já entendemos dois significados da palavra mundo. A primeira é que o mundo foi criado por Deus, a natureza, com tudo o que nela há e existe. Segundo, a palavra mundo referente às pessoas, à humanidade amada por Deus. Mas existe uma terceira significação da palavra mundo, que é aquela que Jesus disse que nós não somos do mundo, que o mundo não tem nada para nos oferecer e que o mundo, conforme encontramos aqui, é um mundo corrompido, o mundo no sentido espiritual, dominado pelo príncipe das trevas, que o próprio apóstolo João, escrevendo nesta primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, o versículo 19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Qual é este mundo que está no maligno? É o mundo no sentido espiritual, no sentido das paixões, o mundo em oposição a Deus. Este é o mundo perigoso, no qual diz a palavra que o mundo jaz no maligno e que o príncipe do mundo opera neste mundo. Não é no mundo da natureza, não é o mundo relacionado às pessoas, mas é o mundo relacionado no sentido espiritual. Por isso é que João, ao escrever esta epístola, deixou-nos bem claro a que mundo a Escritura aqui está se referindo. Quando ela diz-nos: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Então ele explica-nos o que é o mundo e o que há no mundo, para nós fazermos a diferenciação e não sermos enganados para, em toda e qualquer expressão encontrada na Escritura da palavra mundo, ser julgado por esta referência. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então, não ame a natureza criada por Deus e não ame as pessoas criadas por Deus. Não, não é isto o que está dizendo aqui. O mundo da natureza criado por Deus é o mundo que Deus se dá a conhecer através dele. Deus se revela na natureza, no mundo criado. E as pessoas são chamadas na Bíblia de mundo, o mundo que Deus amou. Este mundo que Deus amou, que as pessoas, nós também devemos amá-las e pedir a Deus que salve e liberte essas vidas. Porém, o mundo que deve ser evitado a todo custo é este aqui. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o mundo em oposição a Deus, o mundo espiritual. E que hoje se constitui num sistema religioso pesado e perigoso, distante de Deus e em oposição aos propósitos de Deus. Portanto, aqui ele nos afirma que não devemos, em hipótese alguma, amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Agora vamos observar 3 coisas principais que há no mundo, pelas quais o texto nos afirma que não devemos amá-las. Bem, no versículo 16,
ele deixou registrado o seguinte: porque tudo o que há no mundo, observe, tudo o que há no mundo foi condicionado em três coisas que há no mundo e pelas quais nós estamos advertidos a não amar este mundo. Bem, a primeira coisa que há no mundo está aqui dizendo o seguinte: porque tudo o que há no mundo, primeiro, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos e vontades desordenados da carne. Carne aqui não é a pele, é a natureza carnal, é a inclinação do coração, rebelado e distante da presença de Deus, portanto, seduzido e orientado pelo pecado. Então, esta concupiscência da carne são estes desejos e vontades em oposição à vontade de Deus, porque o mundo é contrário a Deus. O mundo não trabalha aliado com Deus, neste sentido do mundo espiritual. Ele é contrário. Portanto, o que há neste mundo, que é a concupiscência da carne, é uma das coisas que não devemos amar. A concupiscência da carne. Segundo, a concupiscência dos olhos. A carne para desejar, para experimentar, para sentir. E a concupiscência dos olhos para ver. E através dos olhos, as janelas se abrem e as coisas entram à vida das pessoas mediante duas janelas que precisamos firmar nelas a vigilância, pela janela dos olhos e pela janela dos ouvidos. Então, aquilo que vemos grava e estampa uma imagem no nosso coração, e se aquilo que vemos não é bom, é algo que pertence ao mundo, na concupiscência que há no mundo, a concupiscência dos olhos, quer dizer, aquilo que chegamos a ver. Por isso que o salmista foi muito cuidadoso. Ele disse a Deus num dos salmos: não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, é preciso ter muito cuidado com aquilo que enxergamos, com aquilo que vemos, porque pode estar carregado da concupiscência dos olhos e pode nos enredar e enlaçar o nosso coração. A segunda porta pela qual estas coisas entram é através daquilo que ouvimos. Porque quando ouvimos e entra no nosso ouvido, a mente e ao coração, ficamos imaginando. A imaginação, ela tem asas e ela procura crescer dentro de nós. Então, são dois pontos que precisamos ter muito cuidado com o que vemos e com o que ouvimos, porque através do ouvir, as coisas vêm ao coração. Note que a palavra de Deus vem pelo ouvir, quer dizer, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a concupiscência do mundo e dos olhos também ela vem por ouvir. E ouvindo-a, desce ao coração e torna-o mais corrompido do que ele já é, afastando-o da presença de Deus. Então, duas coisas que já observamos aqui, que são próprias do mundo: a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Mas existe uma terceira, que João registra como sendo e a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É a vanglória, é a exaltação, é o orgulho, é a ostentação, é a pessoa desejar a fama do mundo, o poder do mundo, as coisas do mundo, que a tornam soberba.
as pessoas, na maioria das vezes, adquirem coisas e se posicionam de tal maneira para alimentar a sua vaidade pessoal, o seu orgulho, a sua vanglória e para ostentar diante das pessoas. Então, isto são chamados na Escritura como sendo a soberba da vida. Todo aquele que se ensoberbece, ele perde o juízo. A palavra de Deus afirma que Deus resiste ao soberbo, porém, ele dá graça aos humildes. Então, três coisas observamos aqui que há no mundo e que não faz parte do relacionamento com Deus. Então, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, não é de Deus, mas é do mundo, é próprio deste mundo pecaminoso e cruel. E o versículo 17 conclui dizendo: e o mundo passa, e a sua concupiscência. Então, este mundo de pecado, este mundo de vaidades, este mundo de concupiscências, tanto da carne quanto dos olhos e da soberba da vida, a Escritura afirma que este mundo passa com tudo o que lhe é próprio. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, em meio à ação deste mundo pecaminoso, cruel, violento e rebelado para com Deus, aonde o príncipe das trevas reina nele e é chamado o príncipe do mundo, que é uma designação de Satanás, aonde ele opera a sua estratégia para seduzir, enganar, escravizar as pessoas ao seu domínio. Este mundo, a palavra afirma que ele vai passar. Este mundo passa. No entanto, quem se propõe, uma vez alcançado pela expressão maior do amor de Deus, através da salvação por Cristo Jesus, e passa então a fazer a vontade de Deus, a Escritura afirma que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Bem, então se este mundo que nós relatamos aqui, na terceira significação que falamos, a primeira, o mundo criado por Deus, o mundo da natureza. A segunda, o mundo das pessoas, que Deus amou. E a terceira, o mundo que somos advertidos a não amar, porque ele não é de Deus. É um mundo dominado pelo princípio espiritual que se torna iníquo e inimigo de Deus. Por isso a Escritura diz que o mundo jaz no maligno. E se as pessoas que estão vivendo dominadas por este mundo não encontrarem, não se achegarem a Jesus e reconhecerem como Senhor e Salvador das suas almas, para que sejam libertos do mundo com toda a sua escravidão, eles perecerão nos seus pecados e este mundo será julgado perante o Senhor Deus nas pessoas que viveram e morreram neste mundo de iniquidade. Então, quais são as advertências para o cristão em relação ao mundo? Nós encontramos em vários textos da Escritura Sagrada alguns pontos chaves que nos dão a entender qual deve ser a nossa relação em relação a este mundo, ao mundo no sentido espiritual. Nós precisamos, em primeiro lugar, evitar os cuidados do mundo, porque os cuidados do mundo, eles procuram carregar e dominar o nosso coração. E as coisas que são deste mundo, que procuram carregar
o nosso coração, estas coisas são oposições às coisas de Deus. Portanto, este mundo deve ser evitado. Evitar os cuidados do mundo. Não se deixar dominar por eles, porque a intenção destes cuidados do mundo é nos desviar do cuidado de Deus, que é diferente dos cuidados do mundo. Então, à luz da palavra, a primeira advertência que encontramos aqui, uma vez que o mundo jaz no maligno, uma vez que tudo que há no mundo vai passar, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre, qual deve ser a atitude do cristão? Primeiro, evitar os cuidados do mundo. Segundo, não ser do mundo. Não voltar a ser partícipe do mundo. A palavra de Deus diz que nós éramos do mundo, mas Jesus nos salvou do mundo. E agora Jesus diz que nós não somos mais do mundo. Então, vamos entender. Nós éramos do mundo, dominado por este mundo espiritual e diabólico. Com o sacrifício de Jesus, nós fomos libertos do poderio deste mundo cruel e violento. E agora diz-nos a palavra que Jesus nos libertou. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Do que nós somos libertos? Do poderio que há no mundo diabólico. Jesus nos libertou para servirmos a Ele. E agora a Escritura nos afirma, Jesus dizendo, se vós fosseis do mundo, deste mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos tirei do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então nós sofremos aborrecimentos e perseguições deste mundo espiritual que jaz no maligno, por uma vez estarmos nele e agora sermos libertos por Jesus e não vivermos para o mundo com as suas concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida, mas que o nosso prazer agora é fazer a vontade de Deus. Então, duas coisas que precisamos entender. Nós agora estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo físico das coisas criadas por Deus, mas não somos do mundo que jaz no maligno, dominado pelas trevas. Nós agora pertencemos a Deus, o mundo que foi salvo por Jesus, o mundo que Deus amou as pessoas. A este nós fazemos parte, servindo a Deus. Ao mundo que jaz no maligno, a Escritura diz que nós não somos mais do mundo. Então, a advertência é não ser do mundo. A terceira advertência é que nós devemos separar-nos do mundo. A palavra de Deus nos afirma que nós não devemos viver em concordância com este mundo que jaz no maligno. Portanto, há necessidade de sermos separados do mundo. Não podemos ter comunhão com este mundo que jaz no maligno. Então, precisamos estar separados deste mundo. A palavra de Deus, em Gálatas 1:4, diz, o qual se deu a si mesmo por nosso pecado, para nos livrar do presente século, que é o mundo. Século mau, segundo a vontade de Deus. Então, temos que nos separar do mundo. Não podemos servir a Deus e estar envolvido com as coisas deste mundo. Perigoso, mau e violento. Em quarto lugar, ou seja, a quarta advertência, é que nós devemos, a todo custo, evitar a amizade com este mundo. Não é a amizade com as pessoas, é a amizade com o mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus afirma que
A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E uma vez que nós fomos libertos, esta inimizade que havia foi rompida, nós agora passamos a ser servos de Deus através de Jesus Cristo e temos a amizade, a comunhão e a intimidade com Deus. Portanto, estamos vivendo para Deus e com Deus. E a advertência é que precisamos evitar a amizade com o mundo. Nós não podemos ser amigos de Deus e amigos do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Se fizermos a profissão de servir a Deus, nós temos que aborrecer o mundo. Não podemos estender para ele a amizade para que o mundo domine o nosso coração. Então, a quarta advertência é evitar a amizade do mundo. A quinta advertência é que a palavra de Deus nos orienta a vencer o mundo. O próprio Jesus disse, em João 16:33, o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu este mundo. Aquele mundo proposto por Satanás no ato da tentação. Jesus o venceu e resistiu, e ele foi embora. Jesus manteve-se firmado em Deus. Então, este mundo que precisamos vencer, a palavra de Deus nos afirma que nós só podemos vencer este mundo estando ligado a Deus pela fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé em quem? A nossa fé em Deus e nos méritos do sacrifício de Jesus para a nossa salvação e libertação. Enquanto estamos vivendo nesta plenitude de comunhão com Deus através de seu Filho, pela fé e através do exemplo de Jesus, nós vencemos também o mundo. Então precisamos vencer o mundo, não nos deixar vencer por ele, mas vencê-lo em nome do Senhor. E a sexta advertência é que nós devemos, de uma vez por todas, estarmos crucificados para o mundo e o mundo crucificado para nós. É o que Paulo deixou registrado em Gálatas, no capítulo 6, e o versículo 14, onde está escrito o seguinte: mas longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, através de Jesus, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, crucificar-se significa morrer para o mundo. E nós, a palavra diz que já estamos mortos para o pecado, mortos para o mundo e vivos para Deus. Se agora estamos vivos para Deus, então façamos aquilo que agrada o coração de Deus. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós observamos de maneira simples este mundo que jaz no maligno, que a palavra de Deus assegura que não devemos amá-lo em momento algum, porque tudo que há no mundo não provém de Deus, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E que este mundo passa. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, observamos aí este mundo pelo qual nós devemos, a nossa relação com este mundo não deve ser de união, de amizade, de amor, nada disso. Nós devemos evitar estar longe deste mundo. De lá, o Senhor já nos tirou e libertou. Agora somos do Senhor. Sirvamos a Deus com amor e alegria. Então, quais são as advertências para o cristão em relação ao mundo? A primeira advertência é que precisamos evitar os cuidados do mundo.
A segunda advertência é que não devemos ser do mundo. A terceira advertência é que devemos separar-nos do mundo. A quarta advertência é que devemos evitar a amizade do mundo. A quinta advertência é que devemos vencer o mundo. E a sexta advertência é que devemos estar crucificado ou morto para o mundo e vivos para Deus. Então, dito isto, nós precisamos discernir bem a que mundo devemos amar, a que mundo devemos admirar e a que mundo devemos evitar. Tudo isto esclarecemos. O mundo que deve ser admirado e usufruído é o mundo criado por Deus das coisas. O mundo que deve ser amado à luz da Escritura são as pessoas. E o mundo que deve ser evitado é o mundo em relação a governo espiritual dominado pelo príncipe das trevas, maligno, nas regiões espirituais, nos lugares onde ele age e onde ele opera através da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. Portanto, a palavra de Deus é clara em nos afirmar que nós não devemos fazer parte deste mundo que jaz no maligno e que é inimigo de Deus. Ora, se já está no maligno e se é inimigo de Deus, e se eu e você somos de Deus, este mundo não tem nada a nos oferecer. Portanto, sirvamos a Deus com fé, temor, alegria e verdade. E assim fazendo, todas estas advertências serão reais para a nossa vida. Evitar cuidados do mundo, não ser do mundo, separar-se do mundo, evitar a amizade do mundo, vencer o mundo e crucificar-se para o mundo. Que isto fique gravado no nosso coração. E lembrando o cuidado com as duas janelas pelas quais este mundo do maligno pode encontrar acesso na nossa vida. É através dos olhos e através dos ouvidos. Sejamos vigilantes com relação a isto. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.